O investidor anjo funciona como uma ponte entre a startup e o futuro de sucesso da empresa. Ele entra com a experiência, o capital e o network e um trabalho de mentor dos empreendedores. Vamos ver o exemplo da Atenas, empresa que recebeu auxílio de um investidor anjo. A Atenas ela tem em seu DNA a inovação. Inovação voltada para um nicho de mercado bem diferente. É um nicho de mercado que parece até do outro lado do mundo tecnologia, que é o mundo físico de carga, transporte rodoviário, ferroviário, portos, aeroportos. E a gente faz exatamente com que esse tipo de negócio tenha melhores resultados por meio da tecnologia, que é o lado soft. A Atenas passou por duas fases, né? A primeira fase, que a gente fala de 2000 a 2013, onde o meu sócio e fundador da empresa, o Rogério Magela, fundamentou a empresa na construção de softwares para terminais portuários, especificamente na região de São Paulo, Rio, e nesse período eram soluções específicas, customizadas. E em 2013 ele teve então um grande sonho de fazer a empresa crescer e escalar globalmente, construiu então a ideia e um projeto de colocar a empresa voltada para produto e construir a partir então desse projeto um produto, um software para terminais logísticos. Não só atendendo a legislação brasileira, a operação aqui no Brasil, mas olhando o mundo. E nesse momento, a segunda fase da empresa, ela se transforma então numa startup, em todos os sentidos, porque basicamente ele começou do zero novamente, e apresentou esse projeto ao programa de aceleração da 21212 e do Startup Brasil, que é um programa da Ministério da Ciência e Tecnologia. Tivemos ali a oportunidade de apresentar para alguns investidores anjos que também se interessaram com o projeto, com a ideia e ajudaram a gente, apoiaram financeiramente, mentoria e própria disponibilidade de tempo para a gente iniciar as operações em 2014. Espera-se que com o investidor anjo a gente tenha também toda aquela experiência, aquela bagagem que o investidor anjo tem, seja no setor, na indústria, te apresentando comercialmente a empresas, criando networking com fundos, com investidores, para outras fases à frente da empresa, mas também a experiência de mentor, de apoio com ideias, com a estratégia. Então, junto com o dinheiro, você tem essa experiência ou essa bagagem que o investidor traz. Esse é o diferencial. A gente pode citar outros exemplos de investimentos anjos que já se desdobraram e essas startups cresceram e hoje já são conhecidas ou viraram cases? Bom, você tem startups que já começaram pequenas e cresceram muito. Você tem, acho que o maior exemplo, assim, digamos, mais midiático que a gente tem nessa área é o Easy Taxi, que foi uma startup que começou num Startup Weekend, num processo que é um evento de um fim de semana, em que os jovens se juntaram ali para pensar um projeto. Isso dali, e nem ganhou o Startup Weekend, ficou acho que em segundo ou terceiro lugar. E daí ele deriva para um processo de crescimento e receber aporte de um investimento anjo, e hoje é uma empresa que entra um pouco naquele caso de que foi comprada por uma empresa estrangeira, e, enfim, mas é um case de sucesso brasileiro. Como eles, têm assim, dezenas de outras experiências. Você falou uma coisa interessante, assim, até que ponto esses eventos de hackathons, e, enfim, para falar sobre novos negócios, ajuda também ao investidor anjo a mapear e a encontrar os seus investimentos? Claro, se não tivesse isso, dificilmente a gente teria condição de agregar e acumular tanto conhecimento a respeito do que está acontecendo no ecossistema local. Então, esses eventos são fundamentais para a gente entender. E você falou também do papel das universidades, né? Que hoje você tem as universidades muito focadas na questão do empreendedorismo. É também um meio de se encontrar ali, de se... Cada vez mais. É o que a gente está tentando fazer, chegar até a raiz do surgimento da ideia, que normalmente deriva de uma universidade. Então, o que a gente está tentando fazer é aproximar essa comunidade de investidora do ensino. Agora, você observa, né, na sua busca ativa de empresas para investir, alguma deficiência que é quase que comum entre elas, ou algo que poderia ser corrigido, por exemplo, na universidade? Um ponto, se me permite, claro, colocar, é que as universidades, elas são muito, principalmente as universidades públicas, que representam uma grande massa de alunos e professores,
elas são muito focadas nessa área de pesquisa acadêmica, muito focadas em paper, em um processo que já está antiquado e que não necessariamente está conectado à realidade do mercado e às necessidades do mercado. Então, os estudos acadêmicos têm super interessantes, mas que não geram, na verdade, nenhum negócio ou nenhuma melhoria, nenhum produto, ou nenhum serviço, ou nenhum processo novo que realmente é efetivo. Às vezes são ideias brilhantes, mas pela essa falta de conexão acadêmica com o mundo do mercado, elas acabam ficando engavetadas ou realmente não têm utilidade prática na vida real. Então, um passo que eu considero super importante é essa mudança até do MEC em relação às universidades e de todas as outras os outros ministérios em relação à medição de sucesso de inovação nas universidades, é mudar esse modo de avaliação. Quer dizer, você simplesmente remunerar a inovação pela quantidade de papers que a universidade produz, acaba sendo assim, inútil, na verdade. Na verdade, é até um entendimento do que é inovação. Exatamente, quer dizer, o que é inovação. Então, essa aproximação que o Almir está falando, que eu acho que é super interessante, é aproximar o mercado da universidade, mostrando para a universidade que isso é um caminho também para ela como negócio. Eu acho que o melhor exemplo que a gente tem são as universidades americanas. Se eu não me engano, é a Berkeley. Ela recebeu ano retrasado, só de endowment, que é aquele recurso que os ex-alunos e empresas devolvem para a universidade, 4 bilhões de dólares de endowment. Isso significa por quê? Porque o aluno, durante o processo de aprendizado, criou o seu negócio ali dentro com todo o suporte da universidade e a conexão com o mercado. Então ele se sente na obrigação de devolver para a universidade esse recurso para que novos negócios apareçam, para ele mesmo que virou um investidor, como o Almir está falando. Ele virou um investidor antes, começa a investir em negócio. Então, esse processo brasileiro, ele tem que ser aberto, ele tem que ser modificado estruturalmente nas universidades para que a gente possa ter sucesso nesse tipo de negócio. Agora, aqui, só para complementar, se tem um elemento que é comum em todas na maioria das startups que eu conheço, e uma deficiência brasileira, obviamente local também, é o acesso a capital, financiamento. Não o financiamento do aporte do investidor, mas é o mercado financeiro. Então, os bancos tradicionais entendem muito pouco como funciona uma startup, dão muito pouco dinheiro. Quando dão, a taxa exigida é muito, muito elevada, que inviabiliza uma parte do crescimento inicial dessas companhias. Então, de alguma forma, acho que, como Estado, a gente poderia tratar melhor essa questão. A gente tem alguns exemplos interessantes no Reino Unido, principalmente para o investidor anjo, em que o investidor anjo é permitido lançar prejuízos que ele teve com investimentos anjos no imposto de renda dele. Então, quer dizer, alguns benefícios que permitem que ele invista mais em empresas para que apareçam mais negócios e com isso gere mais empregos, mais, enfim, impostos e tudo mais. São várias ideias que a gente está mostrando aqui, de experiências que já estão, às vezes, mais avançadas em outros países e que poderiam servir numa discussão de como é que a gente cria, fomenta esse ecossistema no Brasil, como até uma alternativa à crise econômica, né? Claro. Que o Estado diminui a participação e a gente precisa fazer com que as coisas aconteçam em outras áreas. É importante só ressaltar que isso às vezes é um caminho que a gente pega um pouco errado no sentido de olhar o Estado como um agente que tem que sair desse processo. Na verdade, todos os grandes ecossistemas de inovação mundiais, seja em Israel, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, contaram no começo com a grande participação do Estado. Só que é uma participação inteligente, uma participação com poder de compra do Estado, com uma visão clara de que objetivos tomar e de fortalecimento do ecossistema. O que a gente tem muito no Brasil são o Estado criando projetos dele, executando ele e deixando os atores do ecossistema que fazem a mesma coisa há décadas sem nenhum tipo de apoio ou benefício. Então, esse é o tipo de ação que a gente acha que é mais efetiva no Estado, mas é importante que o Estado participe. Você colocou um aspecto interessante que é justamente a participação do Estado. Não é o Estado fora, mas é o Estado olhando para como ele pode fomentar esse ecossistema. Exatamente. Quer dizer, o Estado hoje, em qualquer grande economia do mundo, é um grande comprador. O direcionamento dessas compras e uma legislação que permita que o Estado possa comprar de startups e empresas nascentes já é um grande avanço, porque se é o maior comprador e é o maior mercado onde você pode oferecer seus produtos, pelo menos no começo do ecossistema, então ele tem que existir. Só que a lei ela não permite isso, tanto a nível estadual, quanto municipal, quanto federal. Quer dizer, a contratação de uma startup, a grande maioria dos editais tem lá, a existência tem que ser no mínimo 5 anos da empresa, tem que faturar não sei quanto. Então, assim, você tem uma ideia que resolve um problema bilionário do Estado que não pode ser aplicado porque a empresa só tem 2 anos de existência.
Então, esse tipo de melhoria do Estado tem que acontecer, mas olhando o Estado não só como uma entidade que limita, que tira as legislações para facilitar, ela tem que fazer isso, mas também como indutora, investir em eventos. Uma outra coisa, a cultura empreendedora e de inovação. Não existe na lei cultural, que isso é cultura, não existe na lei cultural a possibilidade de eu fazer eventos sobre cultura empreendedora ou sobre inovação. Quer dizer, eu posso fazer um festival de música, eu posso fazer uma série de coisas, mas eu não posso fazer um evento que traga pessoas para falar sobre cultura empreendedora, etc., com um incentivo e apoio. Isso é super importante. Então, a questão cultural, a questão de compra do Estado, a questão de apoio na legislação para fomentar e também acelerar os processos do ecossistema são super importantes pelo Estado. Bem, esse tema é um tema super importante e é legal que a gente possa acompanhar também os desdobramentos e voltar em outra direção, falando um pouquinho mais de casos e como é que essa lei impactou no dia a dia dessas empresas. O Rio em Foco vai ficar por aqui. Obrigada, Kiko. Obrigada, Almir. E obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. A gente se vê no próximo programa. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode enviar suas dúvidas e sugestões para rioemfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.